Oi, eu sou o Maxon. Hoje eu vou falar sobre o Wes Craven, uma pessoa muito querida por mim e por todos os fãs de filmes de terror, falecido no dia 30 de agosto de 2015, vítima de câncer no cérebro aos 76 anos. Bom, a ideia desse vídeo não é fazer um dossiê do Wes Craven propriamente dito, assim, mas é uma coisa extremamente pessoal. Acho que todo mundo tem suas próprias histórias sobre ele. Eu, por exemplo, ganhei essa luva quando eu tinha 6 anos de idade, então já faz muito tempo, de um tio muito querido, e eu não era uma criança perturbada, mas eu era uma criança que gostava do Fred num contexto maior, assim, porque, claro, se você assiste e o Wes Craven é o pai do Fred Krueger, né? Então, se você assiste o primeiro filme dele hoje, é interessante ver como o negócio era impactante, pesado, mas pra mim, quando criança, eu via todos os filmes de uma vez só, e via na TV, e passava muito na TV, e era altamente censurado, então o Fred tinha essa ideia de um anti-herói, de um cara que construía mundos pra matar gente, mas beleza, ele tinha a capacidade de construir outros mundos. Mas se você pensar, não tem concepção mais assustadora do que um cara que te pega nos sonhos. Assim. E é legal pensar que o Wes Craven, ele criou esse personagem em decorrência de um cara que fazia bullying com ele no colégio, que chamava Fred, inclusive. Então ele meio que usou o cinema de uma forma que eu vejo que o filme de terror consegue fazer muito bem, que é esse exercício de exteriorização dos medos, dos traumas. E ele fez isso com o Wes Craven, com o Fred Krueger. E ele também, o Wes Craven tem um quê muito bom um tino para os atores começando, assim. Tanto que o Johnny Depp começou com ele, ele era ator de TV e ele trouxe ele para o cinema. Então ele tem essa visão da molecada, ele fez isso com o Pânico depois de novo. E, pô, é difícil numerar um dos filmes favoritos. É claro que o Fred vai ser sempre o melhor, Nightmare on Elm Street, mas tem um filme do Wes Craven que eu fui ver depois de maior, que é um filme difícil de achar e que é um dos grandes pais do cinema de exploitation, que é o cinema o torture porn, que chama Last House on the Left, que é um filme de 72, bem antes do Fred, que é surreal pensar que é o primeiro filme do cara. Assim. É um filme sobre um casal, uma menina e a amiga, que vão atrás de drogas e acabam sequestradas pelos traficantes e são torturadas de todas as formas. E pensar que esse filme foi feito assim, antes de Exorcista, antes do massacre da Serra Elétrica, é bizarro, assim, é pesado até hoje. Aqui eu acho que chama Aniversário Macabro, que é de novo esse negócio, né? Cacete, os nomes dos filmes aqui no Brasil não tem nada a ver com nada. É vítima do seu tempo. Como a própria Hora do Pesadelo, que a gente teve tantos a Hora do Espanto, a Hora da Morte, a Hora de não sei o que. Não tem nada a ver com o nome do filme, mas beleza. Então também tem aquele Rio Revise, que é a Quadrilha de Sádicos, que é um filme antes do Fred também, que explora essa ideia, que é um outro conceito que eu gosto muito de filme de terror, que é a viagem para o interior interrompida por uma desgraça. Assim. No caso, o trailer da família que fura o pneu, e aí aparece essa família de retardados, de incestuosos, não retardados, eles são meio problemáticos, claro, mas é mais gente incestuosa ali, gerações e gerações de filhos da mesma família. E claro que taca o terror nesse trailer, nessa galera que ficou presa ali, vítima do destino. Então, o Wes Craven, ele sempre foi bom nisso, ele sempre foi muito próximo a mim, por mais que... próximo a mim, né? Eu não era camarada do maluco, mas eu sempre tive ele muito próximo, assim, as entrevistas dele, os pensamentos, a forma como ele abordava. E mais importante, o depoimento dos atores e das atrizes pra ele. Ele era um cara muito alto e ele era um cara muito sensível e terno com o elenco, assim. Então tinha, por exemplo, você vê, agora recente saiu uma entrevista da Neve Campbell, que é a protagonista do Pânico, falando exatamente sobre isso, como ele era o contraste, né? Como ele queria sangue, 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 e aí quando cortava a câmera ele era uma pessoa dócil e infantil até. Então, tudo isso fica, seja você fã de filme de terror, seja você um cara que queira fazer filmes de terror, que escreva, que queira dirigir, é o legado que o cara deixa. E no dia da morte dele, fiquei muito abalado, assim, fiquei bem triste mesmo, porque eu não tô acostumado a perder os meus ídolos. Eu acho que é uma coisa que a minha geração vai começar a ver agora, que é ver os diretores de cinema, os atores, os criadores de videogame, os quadrinistas que vão falecendo. Vai ser sempre muito difícil de lidar. E no caso do Wes Craven, na noite que eu soube, eu tava bem triste, procurando fotos dele, de quando ele era novo e tal. E aí aconteceu uma coisa muito bizarra, que na hora eu fiquei assustado, mas que hoje eu vejo como uma conversa com o sobrenatural, por que não? Essa luva aqui, ela ficava numa estante na minha casa.
Desde que eu me mudei, isso já vai fazer mais de um ano. E ela ficava lá, desde que eu me mudei eu deixei ela lá, assim, pendurada. E nessa noite ela caiu, cara. Ela caiu, assim. True story. Eu fiquei assustado no dia, mas foi o contato, sei lá, do tipo, tá tudo bem, sabe? Porque as pessoas não morrem, elas deixam um legado e engraçado falar todas essas palavras adoráveis e sensíveis sobre um cara que fazia filme de tripa, de estuprador de criança, de morte e tal. Mas eu acho que tem muitas camadas de perspectiva e de percepção para tudo isso. Então, Wes Craven, aqui minha singela homenagem a você, a todos esses anos de pesadelos e terror. Então, obrigado pelos pesadelos, Wes Craven.